Olá, hoje eu vou lhes falar sobre os casos borderline, né? Borderline significa na borda, na beira da psicose, sem, no entanto, efetivamente ser uma psicose. Então, nós também designamos estes sujeitos que portam, como a psiquiatria diz, essa síndrome borderline. Nós, psicanalistas, dizemos que são esses sujeitos no estado limite, né? Esses sujeitos que têm esse transtorno, né, psíquico limítrofe, que se caracteriza por mudanças súbitas de humor, um medo muito constante de abandono, né, dos amigos, dos colegas, também a impulsividade, e muitas vezes essa impulsividade se mostra como uma compulsão de compras, uma compulsão alimentar, uma compulsão por sexo, enfim, todo esse espectro das compulsões. É importante dizer que, na maioria das vezes, esses sujeitos, durante a infância e a puberdade, se mostram crianças agitadas, crianças que têm distúrbios de sono, é muito frequente, crianças que, às vezes, na escola têm uma atitude que escapa um pouco ao comum das outras crianças, uma dificuldade de prestar a atenção àquilo que os professores estão dizendo, e uma atitude, né? É muito frequente isso na infância, uma atitude na sala de aula, um desconforto em se submeter às regras, ao trabalho, às atividades com os outros colegas. Então, são crianças que às vezes são respondonas na sala de aula, em casa também podem apresentar esse tipo de manifestação. E com a entrada na adolescência, ou seja, quando a sexualidade demanda do sujeito, se apresenta, né, para esse sujeito e demanda dele uma resposta efetiva no sentido da sua posição sexual, da sua apreensão do corpo próprio, né? Esses sujeitos então começam a apresentar uma série de manifestações no nível comportamental, mas que são, na verdade, essas respostas comportamentais são, na verdade, digamos assim, um momento de eclosão daquilo que estava lá, de certo modo latente, não totalmente latente, por conta dessa sintomatologia que aparece na infância, sobretudo no convívio social, mas de certo modo com a entrada na adolescência e às vezes o início, né, da vida adulta, que esses sujeitos começam efetivamente a apresentar um quadro mais efetivo, né, que pode caracterizar esses estados limite, né? Normalmente esses pacientes nos chegam justamente no período da adolescência, quando eles estão apresentando alguma dificuldade de estar com os colegas, de estar na família. Eles têm momentos estáveis, né, de humor estável. Então, a maior característica, maior elemento fenomenológico, digamos, desses sujeitos no estado limite é exatamente essa manifestação de humor variável, né? Então, eles podem apresentar um posicionamento aparentemente tranquilo e de repente esses sujeitos, entre aspas, surtam, né?
E essas manifestações muito violentas, né, muitas vezes são confundidas com a esquizofrenia ou com a bipolaridade, sem, no entanto, podermos alocar estes sujeitos na bipolaridade ou na esquizofrenia. Por isso, então, eles são chamados de estados limites, né? Então, o que se apresenta com muita frequência nesses sujeitos é muitas vezes um desafio à autoridade, né? É muito frequente esses sujeitos, inclusive, se colocarem numa posição muito vulnerável em relação às drogas, porque, de certo modo, né, as drogas funcionariam como uma válvula de escape para essa angústia, porque, na verdade, o que seria caracterizante do sujeito no estado limite? Não só essas manifestações comportamentais, mas um desarranjo psíquico. E esse desarranjo psíquico produzido por uma referência ao lugar da lei, né, ao lugar eu poderia dizer da norma, mas não da norma enquanto tal, mas da lei enquanto simbólica, né? Uma fragilidade do simbólico nesses sujeitos, uma enorme dificuldade desses sujeitos de se colocarem na cena do mundo, se apresentarem, se autorizarem como sujeitos na cena do mundo, porque há uma fragilidade na sua estruturação psíquica. Então, na sua estruturação como sujeito, um dado sujeito se encontra com muita dificuldade de responder às demandas, né, que lhe vêm desse campo simbólico. Então, no momento onde o sujeito tem que começar a fazer algumas escolhas, que não é mais um outro que escolhe por ele, e que a sua manifestação de violência em relação a essa autoridade paterna da escola, do professor, essas figuras que no espectro imaginário, né, seriam, na verdade, uma sequência de representantes da lei, quer dizer, na medida em que o sujeito não está mais tão submetido e não pode, portanto, responder num movimento de violência direta a essas figuras imaginárias, né, porque são figuras imaginárias, mas representantes simbólicos desta lei, né, que é a lei é entendida como assujeitamento ao campo, né, simbólico por excelência. O que acontece? Esses sujeitos entram num estado de angústia, né, tamanho que só lhes resta, em algumas situações onde eles são solicitados numa dada posição, responder com extrema violência. Da próxima vez eu vou seguir falando sobre esses sujeitos no estado limite. Até lá!